Lenin. Leon Trotsky. Segunda parte. Ao redor de outubro. Capítulo 3. Brest-Litovsk. Tínhamos iniciado as conversações de paz na esperança de sacudir as massas trabalhadoras da Alemanha e da Áustria-Hungria, bem como a dos países da Entente. Para atingir este objetivo, era necessário prolongar as conversações o mais possível, a fim de dar tempo aos operários europeus para compreenderem convenientemente a própria Revolução Soviética e, em particular, a sua política de paz. Após a primeira interrupção das conversações, Lenin propôs-me que me dirigisse a Brest-Litovsk. A perspectiva de negociar com o barão Kuhlmann e o general Hoffmann não tinha em si nada de sedutor, mas, para empatar as conversações, era preciso um empata, como dizia Lenin. Tivemos no Instituto Smolny uma breve troca de opiniões acerca da linha geral a seguir. Foi posta temporariamente de lado a questão de se assinar ou não assinar. Era impossível saber-se qual a marcha das conferências, o efeito produzido na Europa e a nova situação que daí resultaria. E, como é óbvio, não renunciávamos à esperança de se dar uma rápida evolução revolucionária. Para mim, era absolutamente evidente o fato de não podermos continuar a guerra. Quando atravessei pela primeira vez as trincheiras a caminho de Brest-Litovsk, os nossos camaradas, apesar de todos os avisos e exortações que lhes tinham sido dirigidos, não conseguiram organizar uma manifestação mais ou menos significativa para protestar contra as exigências excessivas da Alemanha. As trincheiras estavam quase vazias. Ninguém ousava dizer palavra, nem mesmo de uma forma condicional, acerca de um prolongamento da guerra. A paz a todo o custo. Mais tarde, quando voltei a Brest-Litovsk, tentei convencer o representante do grupo militar, junto do Comitê Executivo Pan-Russo, a defender nossa delegação com um discurso patriótico. Não é possível, absolutamente impossível. Já não poderíamos voltar para as trincheiras, não seríamos compreendidos, perderíamos toda a influência. Assim, não houve qualquer espécie de desacordo entre Vladimir Ilyich e eu do que se referia à possibilidade de uma guerra revolucionária. No entanto, uma outra questão se ponha. Poderiam os alemães continuar a guerra? Seria-lhes possível desencadear uma ofensiva contra a revolução? Quem declararia o fim das hostilidades? Como poderíamos conhecer, sondar a opinião da massa de soldados alemães? Que impressão teriam produzido sobre essa massa a Revolução de Fevereiro e a de Outubro? A greve de janeiro na Alemanha parecia indicar um certo abalo. Qual sua intensidade? Não seria necessário tentar submeter a classe operária e o exército alemães a uma prova? Por um lado, a Revolução Operária dando por terminada a guerra. Por outro, o governo dos Hohenzollern dando ordem para desencadear uma ofensiva contra esta revolução. É certamente muito sedutor, replicava Lenin, e não há dúvida de que algo resultaria de uma prova semelhante. Mas é muito, muito arriscado. E se, como é muito provável, o militarismo alemão tiver força suficiente para desencadear o ataque contra nós, que sucederá então? Não é possível arriscar. Atualmente, não existe no mundo nada mais importante do que nossa revolução. A princípio, a dissolução da Assembleia Constituinte prejudicou muito nossa situação internacional. Contudo, os alemães tinham podido recear desde logo que o entendimento entre nós e os patriotas da Assembleia conduzisse a uma tentativa de continuação da guerra. Tal aberração arruinaria definitivamente a revolução e o país. Mas só mais tarde nos havíamos dado conta. E, entretanto, os alemães seriam levados a despender um novo esforço. Ora, a dissolução da Assembleia Constituinte mostrava aos alemães que estávamos verdadeiramente dispostos a terminar a guerra, qualquer que fosse o preço. O tom de Kuhlmann tornou-se imediatamente mais insolente. Que impressão poderia essa dissolução da Assembleia Constituinte produzir no proletário dos aliados? Não era difícil responder a esta questão. A imprensa da Entente apresentava o regime soviético como simples agência dos Hohenzollern. E eis que os bolcheviques dispersavam a Assembleia Democrática para concluírem com os Hohenzollern uma paz humilhante,
enquanto a Bélgica e o norte da França estavam ocupados por tropas alemãs. Era evidente que a burguesia da Entente conseguiria despertar nas massas operárias a maior perplexidade. Por outro lado, isso poderia facilitar uma intervenção militar contra nós. Sabia-se que até mesmo na Alemanha circulavam com insistência entre a oposição social-democrata lendas afirmando que os bolcheviques teriam sido comprados pelo governo alemão e que o que se passava em Brest-Litovsk era simplesmente uma comédia cujos papéis tinham sido distribuídos antecipadamente. Esta versão devia parecer ainda mais aceitável na França e na Inglaterra. Assim, era minha opinião que antes de assinar a paz, era absolutamente necessário dar aos operários da Europa uma prova cabal do ódio mortal que nos separava dos dirigentes alemães. Foi precisamente influenciado por estes motivos que em Brest-Litovsk cheguei à ideia de uma demonstração instrutiva que se traduzia pela fórmula: terminamos a guerra, mas não assinamos a paz. Aconselhei-me junto de outros membros da delegação, que me deram o seu assentimento, o que comuniquei por escrito a Vladimir Ilyich. Respondeu: quando voltar falaremos. Talvez pensasse até exprimir nesta resposta que não estava de acordo com o que eu tinha proposto. De momento não me recordo, não tenho a carta à mão nem a certeza de que tenha sido conservada. Quando voltei para Smone, tivemos, Vladimir e eu, longas conversas. Tudo isso é extremamente sedutor. Não se poderia desejar nada de melhor se o general Hoffmann fosse incapaz de fazer avançar suas tropas contra nós. Existem, porém, poucas esperanças de que assim seja. O general encontrará para desencadear sua ofensiva regimentos especialmente compostos por ricos camponeses bávaros, e será isso necessário para nos derrotar? Você mesmo diz que as trincheiras estão vazias, e se os alemães, apesar de tudo, recomeçam a guerra? Então seremos forçados a assinar a paz, mas será evidente para todo mundo que não tínhamos outra solução. Isto bastará para destruir a lenda relativa a uma pseudo-ligação de bastidores entre nós e o Hohenzollern. Não há dúvida de que isso tem vantagens, contudo demasiado arriscado. Atualmente não há nada no mundo mais importante que a nossa revolução. É preciso defendê-la do perigo, custe o que custar. Juntaram-se às dificuldades principais desta questão enormes complicações no seio do partido. Nos meios que lhe eram afetos, ou pelo menos entre os elementos dirigentes, a opinião dominante, intransigente, era a de ser necessário rejeitar as condições de Brest-Litovsk e recusar a assinatura da paz. Os relatos publicados pelos nossos jornais sobre as conversações mantinham e agravavam este estado de espírito que encontrou sua expressão mais viva no grupo de comunismo de esquerda, que lançava a palavra de ordem da guerra revolucionária. Esta circunstância, evidentemente, inquietava Lenin. Se o Comitê Central decide aceitar as condições alemãs unicamente sob a influência de um ultimato verbal, dizia-lhe eu, arriscamo-nos a provocar uma cisão no partido. É indispensável desvendar o verdadeiro estado das coisas, tanto ao nosso partido quanto aos operários da Europa. Se cortarmos relações com os da esquerda, o partido abrirá caminho à direita, pois, como é evidente, está fora de dúvida que todos os camaradas que tomaram uma posição nítida contra o golpe de Estado de outubro e se pronunciaram a favor do bloco dos partidos socialistas, demonstraram sem reservas serem partidários da paz de Brest-Litovsk. Ora, a nossa tarefa não é apenas concluir a paz. Entre os comunistas de esquerda, existem muitos que desempenharam um papel de militantes extremamente ativos durante o período de outubro, etc. Tudo isso é indiscutível, respondia Vladimir Ilyich. Mas o que se decide neste momento é o destino da revolução. Nós iremos restabelecer o equilíbrio no partido. Antes de mais nada, é necessário salvar a revolução, e não é possível salvá-la senão assinando a paz. É preferível uma cisão do que o perigo de ver a revolução esmagada pela força militar. As manias da esquerda passarão, e seguidamente, se é que eles vão mesmo ao ponto de provocar uma cisão, o que não é totalmente inevitável, regressarão ao partido. Porém, se os alemães nos esmagarem, ninguém os fará voltar. Enfim, imaginemos que o seu plano é aceito. Nós recusamos assinar a paz. Nesse caso, os alemães tomam a ofensiva. Que faremos então?
Assinamos a paz, constrangidos pelas baionetas. Nesta altura, a situação define-se claramente perante a classe operária de todo o mundo. E não defenderiam então a palavra de ordem da guerra revolucionária? Nunca. Se a questão se apresenta assim, então a experiência pode ser já menos perigosa. Arriscamo-nos a perder a Estônia ou a Letônia. Vieram me ver alguns camaradas estônios e contaram-me como tinham iniciado já e com bastante êxito a construção socialista nas colônias agrícolas. Será muito lamentável sacrificar a Estônia socialista, acrescentava Lenin num tom irônico. Mas será preciso, assim eu penso, chegar a este compromisso para a boa causa da paz. Mas, supondo que a paz é assinada imediatamente, será que isso suprime a possibilidade de uma intervenção militar dos alemães na Estônia ou na Letônia? Admitamos que sim, mas é uma simples possibilidade, enquanto que no outro caso é uma quase certeza. Em qualquer das hipóteses, eu não me pronunciarei por assinar imediatamente, é mais seguro. Perante o meu plano, Lenin temia sobretudo que, no caso dos alemães retomarem a ofensiva, não conseguíssemos assinar a paz suficientemente depressa, isto é, que o militarismo alemão não nos desse tempo. Esta besta salta bruscamente, afirmou mais de uma vez Vladimir Ilyich. Na conferência onde se deliberou sobre a questão da paz, Lenin pronunciou-se resolutamente contra a esquerda e com muita circunspeção e calma contra a minha proposta. Aceitou-a, todavia, contra vontade, uma vez que era evidente a oposição do partido à assinatura, na medida em que uma resolução transitória deveria servir-lhe de ponte e levá-lo-ia a assinar o tratado. A Conferência dos Bolcheviques mais em foco, isto é, dos delegados ao Terceiro Congresso dos Sovietes, demonstrou sem qualquer espécie de dúvida que o nosso partido, apenas saído do fogo de outubro, tinha necessidade de verificar através da ação qual era a situação internacional. Se não tivesse surgido uma fórmula transitória, a maioria ter-se-ia pronunciado a favor da guerra revolucionária. Talvez não seja destituído de interesse notar que os socialistas revolucionários de esquerda de forma alguma se pronunciaram imediatamente contra a paz de Brest-Litovsk. Spiridonova, pelo menos, estava nos primeiros tempos resolutamente a favor da assinatura. O Mujik já não quer mais guerra, dizia ela, e aceitará qualquer espécie de paz. Assinai imediatamente a paz, dizia-me no meu regresso de Brest, e aboli o monopólio dos trigos. Seguidamente, os socialistas revolucionários de esquerda declararam-se a favor da fórmula transitória, cessar a guerra sem assinar a paz, mas consideravam-na como uma etapa a caminho da guerra revolucionária, em caso de necessidade. É sabido que a delegação alemã respondeu à nossa declaração de tal modo que poderia-se pensar não ser intenção da Alemanha retomar as hostilidades. Chegáramos a essa dedução quando nos voltámos a ver em Moscovo. Não irão eles enganar-nos? Perguntava Lenin. Dávamos a entender com um gesto que isso não nos parecia provável. Então está bem, disse Lenin. Tanto melhor se assim é. As aparências estão salvas e eis-nos saídos da guerra. No entanto, 2 dias antes da data que nos tinha sido fixada como prazo final, recebemos um aviso telegráfico do general Samoilo, que ficara em Brest, dizendo que, segundo a declaração do general Hoffmann, os alemães se consideravam em guerra conosco a partir do meio-dia de 18 de fevereiro e, consequentemente, o tinham convidado a ele, Samoilo, a abandonar Brest-Litovsk. Este telegrama foi entregue diretamente a Lenin. Encontrava-me no seu gabinete. Conversávamos com Karelin e já não me recordo com que outro camarada dos socialistas revolucionários de esquerda. Após tomar conhecimento do telegrama, passou-me-o sem dizer palavra. Recordo-me do seu olhar fazendo-me sentir imediatamente que o telegrama continha uma notícia importante e má. Lenin apressou-se a terminar a conversa com os socialistas revolucionários de esquerda para poder examinar a nova situação. Então, e apesar de tudo, enganaram-nos. Ganharam 5 dias. Esta besta não deixa perder nada. Agora só nos resta assinar segundo as condições antigas, se é que os alemães consentem a mantê-las. Repliquei, dizendo que era preciso dar tempo a Hoffmann para iniciar efetivamente a sua ofensiva. Mas então isso significa que entregaremos Dvinsk, que iremos perder muita artilharia, etc. Há certamente novos sacrifícios a fazer, mas é preciso que o soldado alemão entre efetivamente combatendo em território soviético. É necessário que a notícia seja conhecida pelos operários alemães de um lado e pelos operários franceses e ingleses de outro. Não, replicou Lenin. É evidente que não se trata de Dvinsk, mas neste momento já não há tempo a perder.
A prova está feita. Hoffmann quer e pode fazer guerra. É impossível discutir. Já nos roubaram 5 dias, que eu pensava aproveitar. Esta besta salta rapidamente. O Comitê Central tomou uma decisão relativa ao envio do telegrama, onde se afirmava que consentíamos em assinar imediatamente o Tratado de Brest-Litovsk. O telegrama foi enviado. Parece-me, disse eu então a Vladimir Ilyich numa conversa privada, que do ponto de vista político a minha demissão de comissário do povo para os negócios estrangeiros estaria de acordo com a situação. Porquê? Esses são processos parlamentares que não temos de adotar entre nós. Contudo, a minha demissão marcará para os alemães uma alteração radical da nossa política e aumentará a confiança que devem ter na nossa real intenção de, desta vez, assinarmos a paz e respeitar as condições impostas. É possível, disse Lenin num tom pensativo. Aí está um sério motivo político. Não me recordo em que altura recebemos a notícia de uma incursão na Finlândia pelas tropas alemãs e das operações efetuadas com o fim de esmagar os operários finlandeses. Lembro-me que dei com Lenin no corredor, próximo do seu gabinete. Estava extremamente comovido. Nunca o tinha visto e nunca mais o vi num estado semelhante. Sim, disse ele, provavelmente veremos-nos forçados a combater, embora não tenhamos meios. Desta vez julgo que não haverá outra solução. Foi esta a primeira reação de Lenin após a leitura do telegrama que anunciava a derrota da Revolução na Finlândia. Porém, quando 10 minutos ou um quarto de hora mais tarde entrei no seu gabinete, disse-me: não, é impossível modificar a nossa política. A nossa atuação não salvaria a Finlândia revolucionária e constituiria seguramente a nossa perda. Daremos aos operários finlandeses todo o auxílio possível, mas não abandonaremos o domínio da paz. Não sei se isso nos salvará agora, mas em qualquer dos casos é a única via que ainda poderá conduzir à salvação. E a salvação encontrou-se com efeito nessa via. A decisão de não assinar a paz não era motivada, como agora por vezes se escreve, por essa razão abstrata de que seria impossível concluir uma convenção com os imperialistas. Bastará consultar a brochura do camarada Ovsianikov. Nela se poderão ver os votos que Lenin reclamou acerca desta questão. São extremamente instrutivos. Constatar-se-á que os partidários da fórmula de experiência por tentativas, nem guerra nem paz, responderam afirmativamente quando se lhes perguntou se tínhamos o direito, na qualidade de partido revolucionário, de, sob certas condições, assinar uma paz infame. Na realidade, o que dizíamos era que, se existem apenas 25% de probabilidades para que o Hohenzollern não se decida ou não possa combater-nos, é necessário arriscar a experiência. 3 anos mais tarde, corríamos um outro risco, desta vez por iniciativa de Lenin. Experimentávamos com a ponta da baioneta os burgueses e os pequenos senhores da Polónia. Fomos repelidos. Qual seria então a diferença que se verificava neste caso com aquilo que fizéramos em Brest-Litovsk? Em princípio, nenhuma, embora existisse diferença no grau de risco. Vem-me à lembrança ter o camarada Radek escrito um dia que o poder do pensamento tático de Lenin se manifestou sob o seu aspecto mais brilhante no movimento desencadeado após a assinatura de Brest até à marcha sobre Varsóvia. Todos sabemos que esta marcha sobre Varsóvia constituiu um erro que nos custou extremamente caro. Conduziu-nos não somente à paz de Riga, que viria a separar-nos geograficamente da Alemanha, mas, entre outros resultados, teve por consequência imediata ajudar consideravelmente à consolidação da Europa burguesa. O significado contra-revolucionário do Tratado de Riga para o destino da Europa poderá ser mais claramente compreendido se nos lembrarmos das circunstâncias de 2023 e imaginarmos que tivemos então uma fronteira comum com a Alemanha. Demasiadas coisas nos indicam que o desenrolar dos acontecimentos na Alemanha teria sido neste caso completamente diferente. Além disso, não restam dúvidas que na Polónia mesmo o movimento revolucionário teria-se desenrolado de uma maneira muito mais feliz sem a nossa intervenção militar, culminada com uma derrota. O próprio Lenin dava, tanto quanto eu sei, uma enorme importância ao erro de Varsóvia. E contudo, Radek, na sua apreciação da envergadura tática de Lenin, está cheio de razão. É verdade que, após a tentativa feita para pôr à prova as massas laboráveis da Polónia, que o resultado não aparentara ser o esperado, após o recuo que nos foi infligido e que deviam necessariamente ser infligidos, pois, dada a calma que reinava na Polónia, a nossa marcha sobre Varsóvia era mais do que uma incursão de guerrilheiros. Após a derrota que nos forçou a assinar a paz de Riga, não será difícil concluir que os adversários desta campanha tinham razão e que mais valia determos-nos a tempo e conservar a fronteira com a Alemanha. Mas isto só se tornou claro mais tarde. O que é significativo na referência de Lenin à oportunidade da marcha sobre Varsóvia é a coragem da concepção.
O risco era grande, mas a importância do objetivo superava a dimensão do perigo. O possível fracasso não constituía um perigo no que tinha de relativo à própria existência da República Soviética. Provocaria, quando muito, o seu enfraquecimento. Poderemos deixar ao historiador futuro a tarefa de apreciar se valeria a pena arriscar um agravamento das condições da paz de Brest com o único objetivo de fazer uma demonstração perante os operários europeus. Mas é perfeitamente evidente que, uma vez feita essa demonstração, éramos obrigados a assinar a paz que nos impunham. E aqui a nitidez da posição de Lenin e a poderosa pressão por ele exercida salvaram as coisas. E se os alemães, apesar de tudo, tomam a ofensiva? E se marcham sobre Moscovo? Teremos de bater em retirada para leste, para os Urais, declarando que estamos prontos a assinar a paz. A bacia de Kuznets é rica em carvão. Criaremos uma república do Ural-Kuznets, servindo-nos da indústria da região, utilizando o carvão de Kuznets, apoiando-nos no proletariado do Ural e sobre aqueles dentre os operários de Moscovo e Petrogrado que pudermos levar. Resistiremos. Em caso de necessidade, retirar-nos-emos ainda para mais longe, para leste, para além do Ural. Recuaremos até Kamchatka, mas resistiremos. As circunstâncias internacionais modificar-se-ão ainda dezenas de vezes e poderemos, a partir da nossa República do Ural-Kuznets, voltar a Moscovo e a Petrogrado. Porém, se agora nos envolvermos inutilmente numa guerra revolucionária, se deixarmos dizimar a elite da classe operária e do nosso partido, é evidente que não regressaremos nunca mais. Durante este período, a República do Ural-Kuznets ocupa um lugar importante na argumentação de Lenin. Por vezes deixava os opositores verdadeiramente estupefactos ao lançar-lhes esta pergunta. Sabeis que possuímos enormes jazigos de carvão na bacia de Kuznets? Juntando-os ao minério do Ural e ao trigo da Sibéria, teremos uma base de reserva. O interlocutor, que nem sempre tinha uma ideia precisa do local onde se encontrava Kuznets e da relação que poderia haver entre as suas riquezas carboníferas e, por outro lado, o bolchevismo consequente e a guerra revolucionária, abria os olhos espantado ou desatava a rir, tomado de surpresa, julgando que Ilitch não estava de modo algum a brincar, mas fiel a si próprio sondava os dados da situação até às consequências mais extremas, aos piores resultados práticos. Esta concepção de uma grande república do Ural-Kuznets era-lhe organicamente necessária para lhe dar firmeza e para convencer os outros de que nada estava ainda perdido, não havendo qualquer razão para ceder à estratégia do desespero. Sabe-se que felizmente não ficamos reduzidos à república do Ural-Kuznets. Podemos, porém, afirmar que esta república, que nunca existiu, salvou a república dos sovietes. De qualquer modo, para se compreender e apreciar a tática de Lenin em Brest-Litovsk, é-se obrigado a ligá-la à sua tática de outubro. Ser adversário de outubro e partidário de Brest seria exprimir, quer num caso quer no outro, ideias de capitulação. O cerne da questão reside no facto de Lenin, na altura da capitulação de Brest, ter despendido a mesma inesgotável revolucionária que lhe havia assegurado a vitória de outubro no seio do partido. É precisamente esta combinação natural, orgânica, de outubro e de Brest, de uma gigantesca tenacidade aliada a uma corajosa circunspeção, de vigor aliado à justeza de visão, que nos fornece a medida do método e da força de Lenin.